Olá, meninada. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tempo, né, que a gente não se vê. Faz tempo que a gente não tem uma aula, né? Mas estamos retornando agora, depois de tanto tempo aí, 2 meses aí parados, né? Eu espero que vocês aproveitem o máximo possível essas aulas que serão dadas daqui por diante, porque serão importantes para registro, né, no final do ano, para contar, para cumprimento de carga horária, para cumprimento de atividades, para que vocês possam ser aprovados ao final do ano, tá bom? Então são as aulas que a gente pode trabalhar, são essas, aulas virtuais por enquanto. Se as coisas melhorarem, talvez a gente volte ainda esse ano para a sala de aula. Senão a gente vai ter que se contentar com essas aulas online, né? Então sejam bem-vindos. Todo mundo já me conhece, né? Eu sou professor de ciência de vocês, Gildi, né? A gente começou a trabalhar com a parte de química, não foi? Então mostrei para vocês já um monte de coisinha sobre algumas ferramentas que a gente precisa aprender sobre o estudo da química, né? Falei para vocês o que é a química, a importância da química, a importância de desenvolver o método científico. Toda ciência precisa trabalhar com essa classe, né, de compreensão dos fenômenos, né? Desenvolver o que a gente chama de método científico significa trabalhar com padrões, né, para chegar à conclusão de alguma teoria, de algum tipo de fenômeno desconhecido. Tá certo? E aí se cria a teoria depois de tudo isso. Bom, hoje nós vamos falar sobre as transformações químicas, né? Lembra que a gente falou sobre os processos físicos, né? Mudança de estado da matéria, né? O estado líquido vai para o gasoso, o gasoso volta para o líquido e volta para o sólido, né? E a gente viu muito disso aqui, os calores, né? Que são utilizados nessas mudanças de estado, né? O calor sensível, o calor latente, né? Aprendemos tudo isso aí. Uma das características das transformações físicas, né, é que os processos eles são reversíveis, né? Ou seja, você muda constantemente de um estado de agregação da matéria para outro, sem mudar as características do material. Então a água não deixa de ser água porque ficou sólida ou ficou gasosa, né? Então assim, essa compreensão sobre sobre processos físicos, a gente precisa ter até para fazer um parâmetro com relação aos processos químicos, tá certo? Porque as transformações químicas, diferentemente das transformações físicas, elas ocorrem com mudanças severas no comportamento da matéria. Em outras palavras, né, você preserva a estrutura íntima da matéria, que são os átomos, os elementos químicos são os mesmos, eles não mudam, né? Então, se eu tiver, por exemplo, hidrogênio e oxigênio participando do processo da reação química, né, que a gente chama de transformação química, vai haver sempre lá na formação do material, no outro lado, oxigênio e hidrogênio, né? Agora, o que vai acontecer é que eu posso estar agregando mais átomos, ali constituindo, combinando mais átomos, né, para construir uma nova molécula, ou destruindo essas ligações químicas para formar é, outras moléculas. Mas o tipo de elemento químico permanece sendo o mesmo, tá certo? Então, nas reações, nas transformações químicas, se elas forem químicas, porque tem as transformações nucleares aí que a gente vai ver depois, né, lá no ensino médio, mas nas transformações químicas, os elementos químicos preservam a sua identidade, mas as substâncias mudam de identidade. Então eu tenho, por exemplo, hidrogênio e oxigênio formando a água. A combinação desses dois tipos de elemento químico vai dar origem à água, né? Se eu, por outro lado, se eu quiser descombinar esses elementos, basta dar um choque elétrico aí nessa água, né? O processo chamado eletrólise, e aí eu desmancho a molécula, levo hidrogênio para um lado, oxigênio para o outro, e eu produzo novos dois tipos de substâncias, tá certo? Então toda transformação química é um processo irreversível. Como está aí na figura aí, ó, você está vendo a queima, né? Talvez aí, acho que é da lenha, né? No forno aí, no chaminé aí, no forno, né? Com chaminé. E obviamente que essa lenha ela é constituída de um tipo de material que é a celulose, né? Do qual é feito da qual é feito o papel.
Mas se você queimar a celulose na forma de papel ou na forma de madeira, ela vai se transformar em cinzas. E não tem como você fazer com que essas cinzas retornem a ser celulose. Então é um processo chamado de irreversível. Então toda transformação da transformação química na prática é irreversível, tá certo? Então primeira lição: toda transformação química é irreversível, tá certo? Se ela acontecer de um jeito, ela não volta mais a acontecer de outro. Uma vez encaminhado o processo, não tem mais como reverter. Tá certo? Ah, professor, mas eu ouvi falar que tem reações reversíveis. Na teoria tem, certo? Mas isso é uma maneira de você explicar que a reação ocorre simultaneamente nos dois sentidos. Mas depois que você forma o material lá, não tem como você desformá-lo e voltar a formar o mesmo que existia antes. Tá certo? Fosse assim era muito bom, né? Porque aí a gente morria, as moléculas iam sofrendo transformações e a gente inventava outra forma de retransformação para reativar essas moléculas e dar vida novamente ao morto. Nunca vi dizer que um morto reviveu, a não ser aquele lá quando Jesus ressuscitou, né? Enfim, esse é o processo irreversível, transformação química, tá certo? Bom, as transformações químicas, nós podemos definir da seguinte maneira, né? Eu até escrevi aqui em vermelho para ficar mais visível, né? Para a gente não ter nenhuma dúvida. Então você vai dizer o seguinte: transformações químicas são ações que resultam na transformação de novas substâncias. Além da mudança de estado, as variações de cheiro, de cor, de densidade, de temperatura podem ser evidências de transformações químicas. Então, uma transformação química ela sempre vai acontecer com pistas, né? Você vai observar sempre a coisa lá esquentando, né? Tá ficando quente, né? É indício que está havendo ali uma transformação química, tá bom? Outro indício, né? Mudança de cheiro, o negócio começa a cheirar diferente, né? Um ovo quando está podre, você sente que ele está podre, né? Porque ali está havendo um processo de transformação química, né? No ovo, né? Muda de cor, né? Uma substância, por exemplo, que é incolor pode ficar amarela, pode ficar vermelha. Isso é um indício que está havendo uma reação química, né? Um exemplo, formação da ferrugem, né? O ferro é bem, ele naturalmente ele é brilhante, né? Mas o aço, né? Ele é brilhante, mas quando ele sofre o processo de oxidação, ele fica avermelhado, né? Pela presença do óxido de ferro ali naquela superfície. Então é um exemplo de reação química, tá certo? Nós chamamos de oxidação, que é mais comumente chamado de ferrugem, ou enferrujamento, tá certo? A mudança de cor, a mudança de densidade, ou seja, a coisa fica mais leve, né? Por exemplo, um bolo, né? Quando você coloca no forno, né? Ele está bem pesadinho lá, né? Com uma concentração maior, né? É claro que a massa vai ser a mesma, mas quando acontece a reação química, o bolo incha, então ele ocupa um espaço maior. Obviamente, se ele ocupa um espaço maior, ele vai ter uma modificação na sua densidade, né? Que é a relação entre a massa e o volume. Ou seja, a massa permanece a mesma, mas como o volume aumentou devido à reação química, né? Então você vai ter uma nova densidade. Então é outra característica de uma transformação química. A efervescência, né? É um processo, é um outro processo, uma característica de uma reação química. Você pega um comprimido, né? Efervescente, uma aspirina, né? Por exemplo, um comprimido de vitamina C, você coloca lá na água, né? Aí começa a efervescência, ali está havendo uma reação química, tá certo? Então esses processos, essas características indicam, isso não quer dizer que nem sempre está acontecendo, mas são indícios, né, de que está havendo ali uma reação química, tá bom? As reações químicas elas acontecem ou na destruição ou na formação das substâncias, tá certo? Então você tem lá uma substância X, por exemplo, a água, a amônia, o gás carbônico, a glicose, a celulose, a gasolina, né? Qualquer uma dessas substâncias, né? E aí essa substância pode ser
estimulada a passar por um processo de reação química, por exemplo, a água passar por uma eletrólise, né? Gasolina por uma combustão, né? Então, essas substâncias, quando passam por essa transformação química, elas podem passar por essa transformação de duas maneiras, né? Então, você pode ter uma substância simples e você pode ter uma substância composta. Quando você estiver falando de substâncias que são simples, substâncias que reagem entre si, né, e que são simples, é porque elas são formadas apenas por um tipo de elemento químico. Aí está o exemplo, por exemplo, o gás de hidrogênio, o gás nitrogênio, né? Então, o gás oxigênio, o gás ozônio, né? Então, essas moléculas, por serem formadas apenas por um tipo de elemento químico, elas são chamadas de moléculas simples, ou substâncias simples, né? Melhor dizendo, substâncias simples. As substâncias compostas são aquelas que são formadas por mais de um tipo de elemento químico. Por exemplo, eu coloquei a água aí, o cloreto de sódio, pode ser o ácido sulfúrico, o ácido sulfídrico, o ácido clorídrico, né? Ou seja, quando você tem mais de um elemento químico formando aquela substância, você diz que a substância é composta, tá certo? Por exemplo, a água aí é formada por oxigênio e hidrogênio, né? O cloreto de sódio, que é esse sal de cozinha que a gente usa em casa, ele é formado pelo sódio, que é esse Nazinho aí, e o cloro, que é esse Cl, tá certo? Então, é uma substância composta. Então, lembre disso. Substâncias simples, essa é a segunda lição. Substâncias simples são aquelas que são formadas por apenas um tipo de elemento químico. Substâncias compostas, isso aí, cara, são aquelas que são formadas por mais de um tipo de elemento químico. Estamos entendidos? Se estamos, bola para frente. E aqui nós temos o que a gente chama de equação química. Como é que nós representamos matematicamente uma reação química? Então, a estrutura da reação química, vocês vão muito se deparar com isso, é essa que eu coloquei aqui no lado esquerdo. Você tem uma substância que eu vou chamar de A, a gente chama de A porque é genérica, pode ser qualquer substância. Mas uma substância que eu vou chamar de B. Significa dizer que A é diferente de B. São duas substâncias diferentes. Obviamente que as letras são diferentes, é para exatamente representar isso. Tá certo? Essas duas substâncias, elas estão do lado esquerdo da reação e existe uma outra substância, AB. Professor, não é A e B, não? Não, é AB. Por que é AB? Porque é o resultado da junção, tá certo? Da fusão da substância A com a substância B. Portanto, você formou uma terceira substância, que é a substância AB. Professor, como é que eu sei que foi formada a B e não A mais B? Foi formada a B porque você está vendo aqui na seta. Ó. É uma reação que eu chamo de reação direta. Então a seta aponta da esquerda para a direita, tá certo? Aqui o sentido da seta. Então o sentido da seta está dizendo para onde é que está acontecendo a reação química. Na prática, o que é que significa? Significa que eu estou destruindo A e B e produzindo AB, certo? Então isso é o que significa. Bom, aqui existe nós temos aqui um exemplo bem prático, né, do que eu estou acabando de falar, que já é usando a realidade, né? Eu vou ter aqui o chamado processo químico, né? Vai ter um balanceamento químico, que depois eu vou dizer para vocês o que é. Mas, por exemplo, eu tenho o gás nitrogênio aqui, ó, esse Gzinho que está aqui. Esse Gzinho aqui representa o gás, é uma substância gasosa, tá certo? Então sempre vai aparecer aqui embaixo um símbolozinho, pode aparecer um S, aí seria sólido, pode aparecer um L, seria líquido. No caso aqui aparecer um Gzinho, está dizendo que esse N2 aqui é uma substância gasosa, tá certo? Então essa substância gasosa está reagindo, ó, o sinal de mais aqui, com outra substância gasosa que é o H2, que é o gás de hidrogênio. Professor, não é o 3H2 não? Não, é o H2, tá certo? Esse 3 aqui está indicando a relação quantitativa entre o número de moléculas que são necessárias, o número de moléculas de hidrogênio que são necessárias para reagir com o número de moléculas de nitrogênio, tá certo? Então uma proporção aqui é 1 para 3, ou seja, para cada 3 moléculas do gás de hidrogênio, eu vou precisar de uma molécula do gás de nitrogênio, tá certo?
Aí os dois se combinam lá e eu vou produzir uma outra substância também gasosa, que a gente chama de amônia, que é o NH3. Tá certo? E esses dois aqui, o que é que significa? Significa dizer que se eu pego uma molécula de N2 junto com 3 moléculas de H2, eu vou produzir 2 moléculas de NH3, que é a amônia. Tá certo? Então é isso que significa dizer. Então, na prática, aqui não há perca de matéria, né? Você não está criando, olha, na natureza nada se cria. Você não cria nada do nada, né? Já existe toda a matéria constituída no universo, mas há a possibilidade de haver transformações. Então, por isso que existe essa leizinha aí, que onde na natureza nada se cria, tudo se transforma. Tá certo? Isso é uma definição de um físico, de um químico brilhante chamado Lavoisier, Anthony Lavoisier, tá certo? Então, essa é uma terceira lição, tá bom? Terceira lição é, na reação química, você vai ter uma substância A reagindo com uma substância B. Como é que eu sei que está reagindo? Porque tem um sinalzinho de imagem indicando aqui a reação, tá certo? E tem uma seta aqui indicando o sentido da reação. Então, A mais B está produzindo AB, tá certo? AB é uma única substância. Na natureza, nada se cria, tudo se transforma. Então, A não pode ser transformado em qualquer outra letra na teoria, né? Tem que ser sempre A. O que eu estou fazendo é mudando as quantidades aí, fazendo aí uma relação de quantidade para produzir novos materiais, tá certo? Em outras palavras, a natureza trabalha com quebra-cabeça, tá certo? As moléculas, os átomos, eles tendem a se juntar da maneira que dá. É da maneira que dá, não é de qualquer maneira. É da maneira que é possível para que haja a formação de novos materiais. Tá certo? Bom, e aqui nós temos os tipos de reações químicas. Eu representei aqui nessas imagens, né? Aqui nessa parte aqui eu tenho os tipos de reações, explicando direitinho como é que ela acontece, né? E aqui eu tenho os processos, né? Por exemplo, aqui é um processo de junção, né? Eu estou misturando aqui nessa primeira ilustração, né? É um processo que a gente chama de síntese, né? Porque está juntando, tá certo? Então, peguei duas substâncias diferentes, dois líquidos diferentes aí, que são reagentes entre si. Na hora que eu misturo os dois, automaticamente há uma reação química, né? E qual é a prova que está havendo essa reação química? É a mudança instantânea de cor, tá certo? Então, é uma reação química aí muito comum que a gente faz em laboratório, né? Produzindo amônia, usando o enxofre, né? Para dar essa característica aí de mudança de cor, certo? É uma reação de síntese ou de junção, tá? Nesse exemplo aqui abaixo, nós temos uma reação que precisa da luz para acontecer. É o que a gente chama de fotólise, né? A fotólise, foto de luz, né? Então a fotólise é uma reação química que acontece basicamente com os vegetais clorofilados, né? Então eles absorvem a luz solar, né? Ou absorvem a luz de um modo geral, não só a solar, né? E essa luz absorvida, ela vai ser utilizada, né? No processo de produção de glicose. Então você vai pegar a água e o gás carbônico na presença da luz, né? E aí você vai ter tem que haver a clorofila para que isso aconteça, né? E na presença da luz há essa reação aí no caso já não é mais, aí novamente é uma junção, né? Você vai pegar a água, vai pegar o gás carbônico mais a luz, né? Vai ser uma espécie de acelerador da reação, né? Depois eu vou entender o que é que significa isso aí, né? Um catalisador, vamos dizer assim, né? E aí essas duas substâncias, gás carbônico, né, que é absorvida pelo vegetal, mais a água, também que é absorvida pela folha, pela raiz, né? Essas duas substâncias são sintetizadas, aí você vai produzir a glicose, né? Que é uma substância extremamente importante para a nutrição desses vegetais, tá certo?
Algumas substâncias podem ser chamadas de glicose, né? Você pode ter a glicose sendo produzida, mas no final das contas você pode ter uma presença, por exemplo, de sacarose, né? O açúcar, né? O açúcar das plantas é a sacarose, tá bom? Mas esse processo vocês vão aprender quando você estiver no ensino médio. O que importa aprender aqui, né? É que nessa reação química, né, onde os vegetais absorvem gás carbônico e água para produzir glicose, nós temos uma reação de fotólise. Só acontece na presença da luz. Ou seja, uma vez que a plantinha ela germina, né, ela precisa de folhas para fazer o processo de fotólise, o processo de fotossíntese, né, sintetizar a luz, né, para produzir gás carbônico e água. Se não tiver folha, a plantinha não vai sobreviver porque não tem como ela fazer esse processo, certo? Outro exemplo aqui, né, é reação química aqui usando a temperatura, né, termólise, né, temperatura. É uma reação química que bem comum, né? Você leva um material que reage rapidamente com o aumento da temperatura, geralmente um fermento, né? Os fermentos químicos que a gente usa para fazer pão, fazer bolo, né? E aí leva a massa lá com esse fermento dentro dessa massa de pão, de bolo, enfim, coloca lá num forno, uma alta temperatura, acontecerá uma reação química, né? Produzida por esse fermento. Esse fermento vai liberar gás, né? Essa reação química vai liberar um gás, e esse gás ele vai fazer com que os poros, né, a parede daquela massa de bolo, né, ou daquela massa de pão, ela endureça, né? Mas ela endureça à medida que as bolhas de ar vão fazendo aquela massa crescer, né? Vai chegar um momento que vai ficar uma armação ali porque endureceu, né? Obviamente o gás não vai ficar preso ali dentro, né? Mas ele já conseguiu o objetivo que foi um aumento no volume, né, daquele material, e aí a reação química é uma reação que acontece por termólise na presença de temperatura, tá certo? Então, o que seria dos pães, o que seria dos bolos, se não fosse o fermento? E uma reação aqui química, que é um processo mecânico, né? Um processo de ignição mecânica, né? Que é a produção do fogo, por exemplo, né? A queima do fósforo, né? Então, para você queimar o fósforo, você produzir a reação química, você precisa atritar mecanicamente o palito, né, na caixa de fósforo ou no cimento, para que a reação comece a acontecer e o palito pegue fogo, certo? Então, uma reação que nós chamamos de reação mecânica, por atrito. Você precisa provocar um processo, através de um processo mecânico, a reação, tá certo? E a última reação que a gente tem aqui é a chamada eletrólise, né? Então dá para ver aqui perfeitamente, né, que a eletrólise é uma reação química que já está dizendo como é que ela acontece, na presença da eletricidade, né? Então aí eu posso ter aí, por exemplo, um líquido aí que seja capaz de oxidar-se, né? Um líquido geralmente com a presença de sal ou de um ácido, né? E esse líquido ele vai estar nesse líquido estarão mergulhadas duas placas metálicas, geralmente zinco e cobre. São placas metálicas que têm uma diferença de oxidação muito grande. Isso quer dizer o seguinte, que quando uma placa dessas se oxida, a outra se reduz. E o que é que significa isso? Significa dizer que a oxidação é quando o cara está sofrendo um processo de enferrujamento, ou seja, ele está a placa está recebendo oxigênio, né? Oxidação. E o outro, por sua vez, está havendo uma redução. Ou seja, uma placa está ficando positiva, a outra está ficando negativa. É isso que quer dizer, né? Então, se a placa fica positiva, ela, para compensar essa diferença de potencial, que a gente chama, ou diferença de carga, ela vai precisar de íons negativos, certo? Então, os íons negativos vão interagir com essa placa positiva para equilibrar as coisas. E se a placa fica negativa, são os íons positivos que vão interagir com essa placa. Então, esse fluxo de íons, né, da solução para a placa é que vai gerar uma corrente elétrica. Ok? Então, isso é um processo chamado de eletrólise, porque você está provocando
reações químicas nas placas do material que está embebido nessa solução. Uma vai se oxidar, ou seja, vai perder massa, né? E a outra vai se reduzir e vai ganhar massa. Tá certo? Ok? Então é por aí que acontecem as reações químicas. Posso ir para frente? Então vamos lá. Gripe danada, viu? Faz dias que eu tô assim, faz dias. Tem que procurar um médico. Bom, chegamos aqui no final da aula, né? Para falar um pouquinho sobre as chamadas leis ponderais das reações químicas. Basicamente, essas leis ponderais são divididas em duas definições feitas por dois autores brilhantes, que foram o Antoine Lavoisier, que eu já falei lá no início da aula, né? Que a gente chama de lei de Lavoisier, e o Proust, né? Que foi outro cientista que quase contemporâneo de Lavoisier, que elaborou a chamada lei das proporções constantes. Então, Lavoisier vai falar sobre a conservação das massas e o Proust vai falar sobre as proporções constantes nas reações químicas. Vamos lá. Primeiro, conservação da massa. O que quer dizer isso? Na prática, quer dizer o seguinte, que a quantidade de massa que você tem no reagente tem que ser exatamente igual à quantidade de massa que você tem no produto, nem mais nem menos. Tá certo? Alguém pode dizer, mas professor, eu peguei ali uma folha de papel e toquei fogo na folha de papel. Primeiro eu pesei a folhinha, deu 2 gramas. Folha grande, né? Aí eu coloquei fogo nessa folha. Peguei tudo aquilo preto que é a cinza, coloquei novamente na balança, só deu 1 grama. Como é que a massa foi conservada? Você esqueceu de um detalhe. Não é que a massa vai ficar ali, né? Porque na hora que você está queimando o papel, você percebeu que está saindo uma fumacinha do papel, né? Então está saindo dali daquele papel vapor d'água, gás carbônico. Né? Vapor d'água e gás carbônico são materiais que, como eles evaporam, né, eles vão para o ambiente. Mas se fosse possível você pegar aquele vapor d'água que saiu dali, aquele gás carbônico que saiu dali, juntar todo mundo com a cinza que ficou e você pesasse, daria 2 gramas. Tá certo? Então por isso que você conserva a massa. Então há reações químicas que, apesar de aparentemente haver perca de massa, é porque essa massa ela não foi destruída, ela ficou no ambiente. Tá certo? Caso você consiga capturar essa massa que foi liberada na reação, você vai ver que a massa é a mesma. Tá certo? Por exemplo, se eu pegar um bombril, né, e eu deixar o bombril misturado na água por algum tempo, ele vai enferrujar, né? Ele vai oxidar. E se eu pesar esse bombril, fizer uma pesagem dele, no primeiro momento, antes da oxidação, e no segundo momento, depois da oxidação, eu vou perceber que antes da oxidação, o bombril pesava menos. Por quê? Porque com a oxidação houve aí um processo de enferrujamento, ou seja, aquelas partículas de aço que estão presentes no bombril absorveram da atmosfera o oxigênio. E é uma massa significativa que está sendo absorvida ali, né? Você tem 30 gramas de bombril ali, e houve ali, por exemplo, um processo que exigiu 2 gramas de oxigênio para enferrujar o bombril, então não vai ser mais 30 gramas, vai ser 32, tá certo? Mas a reação química preservou as massas, foi 30 do bombril com 2 de oxigênio. Não vai ser 33 nem vai ser 29, tá certo? Então lembre disso aí. Então a lei de Lavoisier é a chamada lei da conservação das massas. A gente colocou até um exemplo aqui, ó. Diz que 2 gramas de gás de hidrogênio reage com 16 gramas de gás de oxigênio, produzindo 18 gramas de água. Verdade, né? Então eu peguei 2 gramas de hidrogênio aqui, juntei com 16 gramas de oxigênio. Se a reação for controlada ali, se obedecer as relações de quantidade perfeitamente bem, você vai ter 18 gramas. Pode haver excesso? Pode sobrar, por exemplo, se eu tivesse botado 3 gramas de hidrogênio aqui. Então, se eu tivesse colocado 3 gramas de hidrogênio aqui com 6 gramas aqui, ia haver um excesso de hidrogênio. Então, seria os mesmos 18 gramas aqui, mais 1 grama que sobraria de quem? Do hidrogênio. Mas os 18 gramas seriam a massa da reação química. E aquele grama que sobrou. Tá certo? Então, 2 com 16 é 18. Não é 19, nem é 17.
Tudo bem até aí? Beleza, então. E para finalizar, garotada, nós temos aqui a chamada lei de Proust, né? O Proust vai falar sobre as proporções que devem ser constantes. Proporções significa o quê? Na prática é assim, ó. Se eu pegar 3 gramas de uma substância C, juntar com 8 gramas, não, C aqui é carbono, né? Se eu pegar 3 gramas de carbono aqui, colocar, juntar com 8 gramas de oxigênio, certo? Eu vou produzir 11 gramas de gás carbônico. Então a proporção é essa. 3 para 8 vai dar 11. Certo? Tá, professor. Mas se eu pegar o dobro de 3, então, por exemplo, agora eu quero 6 gramas de quem? De gás carbono, de carbono. Se eu pegar 6 gramas de carbono, não é o dobro, significa dizer que eu tenho que dobrar também a quantidade de oxigênio. Então tem que ser 16. E eu vou dobrar a quantidade do produto, que era 11, vai ser 22. Entenderam aí? Se eu triplicar, então, tripliquei, era 3, foi para 9. Então, tripliquei a quantidade de carbono, deu 9. Tripliquei a quantidade de oxigênio, 8 vezes 3 deu 24. E tripliquei a quantidade de gás carbônico, 11 vezes 3 dá 33. Certo? Então, não pode ser 32, não pode ser 34, tem que ser 33 para 24 para 9. Ou 22 para 16 mais 6. Ou 11 para 8 mais 3. Isso é obedecendo a lei das proporções constantes. Tá, beleza isso aí? Então espero que vocês tenham entendido o que eu falei até agora, né? O que eu estou falando aqui, só para a gente recapitular. Reação química é uma reação que acontece com mudança na estrutura da substância, né? Essas mudanças se apresentam com algumas características: mudança de cheiro, de cor, né? Aumento de temperatura, mudança na densidade, né? Então são características comuns de uma reação química. Para você representar uma reação química, você usa a equação química, né? Genericamente, como é que é? A mais B é o reagente, setinha dizendo que produzem ou é igual ao produto, né? Que é o AB, por exemplo. Então, A mais B produzindo AB. Então, A é uma substância, B é outra substância. As duas são os reagentes. Produzem o que? AB, que é o produto. Tá certo? O produto é igual a A mais B? Jamais. Né? Nunca mais vai ser. Tá certo? Então, AB é diferente de A mais B. Tudo bem? Né? Então, essa é a equação química que representa uma reação química. Tá certo? Aí a gente viu aqui, né, que existem vários tipos de reações. Aqui exige aumento de temperatura, aqui exige eletricidade, aqui exige luz, aqui exige você misturar, né? Então são reações químicas que acontecem nas substâncias, que podem ser simples quando? Isso, garoto, quando for formado por um tipo de elemento químico. Composta, quando for formado por mais de um tipo de elemento químico. E finalizamos aqui falando das leis ponderais das reações químicas. A de Lavoisier, que fala da preservação das massas, a massa do reagente é igual à massa do produto, e a lei de Proust, que fala das proporções constantes. Ou seja, se você tem uma quantidade X mais uma quantidade Y produzindo uma quantidade Z, se eu quero mudar as quantidades, eu tenho que dobrar, triplicar, quadruplicar, mas fazer isso com todo mundo. Se eu quero diminuir pela metade, eu tenho que diminuir da metade de todo mundo. Se eu quero aumentar 3 quartos, eu tenho que aumentar 3 quartos em todo mundo. Tá certo? Então isso aí é o que nós temos que saber por hoje sobre reação química. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.